Nesse vídeo relacionado ao acidente do trabalho, nós vamos tratar especificamente dos danos materiais. Como que é auferido esses danos materiais e como que ele é quantificado a título de indenização na justiça. Quem vai tratar desse tema é o Dr. Gilberto Vassoli, onde ele vai especificar e se aprofundar nesse tema, bem como também nós vamos tratar de outra questão bastante relevante, que é em relação à pensão vitalícia que decorre de um acidente do trabalho. Dr. Gilberto, então vamos lá, vamos conversar então. Gostaria que o doutor esclarecesse aqui pra gente como que ocorre, como que é auferido o valor dos danos materiais, como que se caracteriza os danos materiais decorrente do acidente do trabalho. Depois aí nós vamos nos aprofundar na questão da pensão vitalícia. Diferentemente do dano moral, que é sempre uma indenização difícil de ser auferida, né? Porque não existe um cálculo matemático específico para se entender a relação de dano moral, ou seja, é um número, é um valor que vai da interpretação pessoal do juiz do caso, ou seja, da extensão do dano, do elemento punitivo. O dano material, ele é diferente. Ele é um dano ele é uma indenização muito mais concreta, ele é muito mais palpável. E a gente pode resumir ela de maneira muito simples. Tudo aquilo que gerou prejuízo a alguém por culpa de outra pessoa deve ser indenizado. Por exemplo, a gente está tratando aqui especificamente sobre acidente de trabalho e as suas sequelas. Vamos imaginar que um funcionário tem uma lesão na coluna, né, por culpa da empresa, trabalhando para determinada empresa, e essa lesão ele vem a ter necessidade de fazer fisioterapia. Vamos imaginar que ele tenha um gasto com TACs, com fisioterapeutas, com medicamentos, com equipamentos de fisioterapia. Tudo isso são gastos que somados geram o dano material específico que ele tem. Ou seja, somando tudo isso que ele teve de prejuízo, são prejuízos objetivos. A empresa culpada teoricamente pelo dano tem que arcar e tem que responder por este dano. E deve ressarcir a vítima. O dano material ele tem muito a ver com a palavra de ressarcimento. Todo prejuízo, quando é culpa de outra pessoa, ele deve ser ressarcido. É um cálculo simples. Diferentemente dos danos morais, doutor, então o dano material ele é mais fácil quantificar, especificar, até mesmo porque é analisado o prejuízo material que o trabalhador teve com o acidente do trabalho, e aí a quantificação ela é mais objetiva do que o dano moral. Doutor, agora passando para outro tema que é relacionado e também bastante importante, em relação à pensão vitalícia. O que seria essa pensão vitalícia? Qual a característica dessa pensão e quando que ela é devida? Por que ela é devida a um trabalhador que sofre um acidente do trabalho? Essa é uma questão bastante polêmica. Essa é uma questão que a gente tem que tratar ela com o máximo de zelo. A gente falou na primeira pergunta que todo dano material que é gerado por culpa de outra pessoa deve ser indenizado. Essa é a premissa básica. Considerando que a força de trabalho é um bem material que a pessoa tem, a nossa força de trabalho é um bem pela qual a gente ofere lucro. Como que a gente ofere lucro? A gente trabalha e fruto deste trabalho a gente ofere lucro. Então a nossa capacidade laborativa ela tem um valor. Ela tem um valor objetivo. Então, doutor, quando a gente pensa num acidente de trabalho, a gente tem que pensar nas consequências que esse acidente trouxe para a vida de determinado funcionário, de determinado trabalhador. Vamos criar um caso hipotético para que a gente possa entender essa questão da pensão vitalícia de forma mais clara. Um funcionário trabalha para determinada empresa. Vamos imaginar nesse primeiro exemplo que ele trabalha numa indústria química. Esse exemplo a gente tem dado inclusive em outros vídeos. E devido à falta de equipamento de proteção individual, os conhecidos EPIs, ele vem a ter contato com a química nos olhos e vem a perder a visão de forma definitiva e permanente.
Ou seja, ele fica cego e não tem mais possibilidade de retorno no divisão. Vamos imaginar o dano que essa empresa causou ao funcionário. Ele nunca mais vai poder enxergar e nunca mais vai poder fazer o mesmo trabalho que ele fazia. Ou seja, a sua força de trabalho, que era de 100%, passou a ser zero. Obviamente que ele pode se pensar em outro trabalho para que seja dentro da questão da cegueira. Mas para aquele trabalho que ele exerceu, que ele tinha experiência, que ele tinha capacidade laborativa, ele nunca mais vai poder fazer. Então, como forma de reparar este dano, nada mais justo que a empresa seja condenada a indenizar esse funcionário com uma pensão vitalícia. Essa pensão ela é prevista no Código Civil Brasileiro, uma pensão vitalícia pelo dano que ele perdeu, pela perda da sua capacidade laborativa. Ou seja, ele perdeu 100%, a pensão deve ser pautada em 100% do seu último salário, até que ele atinja a idade de aposentadoria. Doutor, especificamente sobre a pensão vitalícia, existe a possibilidade já de um benefício previdenciário, que é o auxílio acidente, que é um benefício vitalício, que ele se caracteriza justamente com uma situação bem semelhante ao qual o doutor está mencionando, que é quando o trabalhador perde ou tem uma redução permanente da sua condição de trabalho no órgão previdenciário, concede o benefício de auxílio acidente. Então eu gostaria que o doutor especificasse se existe diferença e qual a diferença entre a pensão vitalícia e o benefício previdenciário de auxílio acidente e se é possível cumular o recebimento dos dois benefícios. Doutor, a sua pergunta é extremamente interessante e ela é uma pergunta muito importante. E ela tem uma resposta objetiva. A resposta é sim, é possível. A pensão proveniente de uma indenização civil, ela é cumulável com o auxílio acidente do INSS. São duas coisas diversas que se complementam. Não é porque o funcionário, o trabalhador, já receba o auxílio acidente que ele não vai poder receber um auxílio civil da empresa a título de dano material. São duas coisas diversas e cumulativas. Então, doutor, apenas para poder frisar de maneira absolutamente clara, a resposta para a sua pergunta é sim. Ele vai cumular o auxílio acidente, se assim for o caso, com uma pensão civil dada pela empresa através de uma sentença judicial trabalhista. Doutor, e como que se quantifica o valor dessa pensão civil vitalícia? Porque o benefício de auxílio acidente nós sabemos que é 50% do valor de salário de benefício desse trabalhador. Então, é um critério bem objetivo de se auferir o valor desse benefício. E como que ocorre com a quantificação do valor da pensão civil? Interessante também a sua pergunta e ela vai ilustrar algumas outras coisas. A indenização, eu vou tentar ser mais prático aqui, doutor, para responder essa pergunta e para poder tirar essas dúvidas. Quando o funcionário entra com pedido de pensão decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional por culpa da empresa, a primeira providência de um juiz trabalhista é pedir uma perícia médica, uma perícia técnica, né? E nessa perícia, o perito, um médico, ele vai determinar qual a porcentagem que ele perdeu de capacidade laborativa decorrente do acidente. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas existe uma tabela que hoje em dia é muito usada, que é a tabela da SUSEP, que é uma tabela de seguros, né, baseada em seguros. Mas isso não é importante. O importante é que o perito ele vai determinar qual a porcentagem de perda de capacidade laborativa. Ou seja, ele pode chegar e dizer o seguinte: olha, fruto desta lesão na coluna, o trabalhador perdeu 15% da sua capacidade laborativa. O que ele conseguia fazer, ele vai conseguir fazer menos 15%. E aí como se chega um valor? Como a gente falou anteriormente, o dano material ele é objetivo. Sendo objetivo, a gente tem que partir dessa premissa. Ou seja, vamos supor que ele recebesse R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, 15%, daria R$150. Então, a pensão seria proporcional à sua perda. Não seria justo aplicar uma pensão de 100% do seu salário para uma perda de capacidade laborativa de 15%, porque ele vai continuar trabalhando em outras coisas. Então, a fórmula do cálculo ela é mais ou menos essa, doutor. Ela é baseada na
na porcentagem da perda de capacidade laborativa, levando em consideração o seu salário efetivo. Perfeito, doutor. Seus esclarecimentos foram de grande relevância. Eu acredito que vai colaborar com o entendimento de várias pessoas, vários trabalhadores que possuem diversas dúvidas em relação ao acidente do trabalho, principalmente em relação à indenização por danos materiais e também ao recebimento dessa pensão vitalícia que decorre aí de uma redução permanente da capacidade laboral. Então eu convido você que acompanha o nosso conteúdo, se você estiver no YouTube, para se inscrever no nosso canal. No nosso site saberalei.com.br nós temos vários vídeos relacionados a esse tema, onde você pode cadastrar o seu e-mail e receber em primeira mão o nosso conteúdo, que é disponibilizado de periodicidade semanal. Toda semana nós encaminhamos para o seu e-mail um novo vídeo e um novo artigo. Então é isso, doutor. Eu gostaria que o senhor ponderasse aí as considerações finais e concluísse esse tema. Bom, doutor, eu só tenho a agradecer quem assistiu o vídeo até o final e esclarecer que esse tema de acidente de trabalho e suas indenizações, ele é um tema longo e por isso a gente dividiu ele em vários vídeos, em várias questões, dano moral decorrente, os direitos de estabilidade. Então é uma gama de direitos que existe e que a gente tem alguns vídeos aí separados que tratam especificamente sobre cada assunto. O tema não termina aqui. Ele tem outras questões a serem debatidas, pelas quais você pode acessar o nosso site e verificar. Estamos também abertos a dúvidas, a sugestões, do que a gente puder auxiliar. É só você deixar aí uma mensagem que será respondida. Um grande abraço.